A sociedade capixaba se encontra hoje tristemente comovida e a polícia militar, por sua vez, no seu mais profundo luto, vivendo um momento de dor por uma perda de um guerreiro. As notícias deram conta de que o soldado Cooper, do 6º Batalhão Município da Serra, havia sido alvo de bandidos que fizeram disparos em sua cabeça. Devido aos ferimentos, ele não suportou e acabou vindo no dia de ontem a óbito. Tais informações dão conta de que o soldado Cooper se encontrava fazendo um bico, o chamado bico, oficialmente conhecido como segurança na hora de folga. E essa agressão se deu porque o soldado, no exercício da sua função, sob a luz da legalidade, a certa ocasião reprimiu uma atividade criminosa, de forma legal. E os bandidos, como de costume, se sentindo impunes, certo que não vão ser punidos pelos seus atos, porque as leis são frágeis, frouxa, covarde e protege bandido, não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Eles foram no local onde ele estava trabalhando, fazendo a sua segurança particular, e desferiram-lhe um tiro mortal. Agora, senhoras e senhores, violência existe, e isso é inegável. Um policial militar, civil, correr risco é inerente à função. Faz parte. Mas não justifica, sob hipótese alguma, nessa circunstância. O policial, na hora de folga, para complementar a sua minguada renda, tem que sacrificar a sua folga para fazer um bico. E ele faz esse bico porque é honesto. Não tem envolvimento com tráfico, não tem envolvimento com crime. Ele tem que se desdobrar. E essa atividade a qual ele exerce na hora de folga, o bico, a segurança particular, ele faz por uma necessidade. Porque o salário é pífio, é baixo. O salário do soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, entre os 26 estados e o Distrito Federal, é o pior, é lamentável, é uma vergonha. É uma vergonha, é 2.000 e poucos reais que ganha o soldado. Acredite, acredite. O pior salário do Brasil, quando já foi o segundo. Aí eu fico me perguntando, senhoras e senhores, o nosso estado é um estado rico, com a saúde financeira saneada, perfeita. E eu não sei como o governo do estado não se sente tocado em pagar um salário de miséria para um soldado que defende essa sociedade mesmo com risco da própria vida. Isso é demonstração clara de que a política de segurança do governo Casagrande fracassou, anda de lado, não traz os resultados esperados, que é um engodo, é um embuste, é um teatro, é enganação, um jogo de cena e de palavras que não traz resultados verdadeiros, onde os guerreiros estão pagando com a vida, o que é extremamente lamentável. E o pior é que ele não tem a quem colocar a culpa. Ele não pode, o governo Casagrande não pode falar que essa mazela na segurança pública é uma herança maldita recebida de outro governo. Por quê? Ele está no segundo mandato, mas faz parte de um grupo político que já está no poder no Espírito Santo há um quinto de século, 20 anos. 20 anos. E ele não tem como atribuir essa culpa a ninguém. A culpa é dele. Governo Casagrande, que é omisso, ileniente, incompetente, despreparado na lida com a segurança pública. Basta ver o que vem acontecendo, as estruturas, a condição de trabalho, salário, escala, saúde, tudo é uma negação. O policial militar é tratado como um cidadão de quinta
categoria por esse governo, que não se sente civilizado, tocado, que não procurou aprender que um príncipe, um governo, um governante não vai a lugar nenhum e não tem sucesso se não tratar bem o seu exército, o seu soldado, os seus policiais militares. Por outro lado, eu faço uma crítica ao comando da Polícia Militar, que tem lá os seus oficiais que compõem o Estado-Maior. Eles deveriam ter um pouco de preocupação com a tropa e de uma forma disciplinada, elegante, como é de costume e inerente da nossa Polícia Militar e do oficialato capixaba, levar as demandas e os sofrimentos da tropa para o governador, para que as soluções possam ser dadas de forma possível e dentro da realidade. Mas a sensação que eu tenho não é uma acusação, é apenas um questionamento e observação, que parte deles, dos oficiais que compõem o alto comando, estão preocupados tão somente com os seus cargos de comando e a gratificação por os cargos que ocupa, um dinheirinho a mais. E deixa a tropa falando sozinho, soldados caindo para trás. Isso é feio, isso é ridículo. Até quando? Quando cria essa política da inércia, da omissão, do silêncio, quem paga é a sociedade. Um soldado que tomba é a sociedade que sofre. É uma lajota a mais no muro, é uma lajota a menos no muro da sociedade, que separa o caos e a barbárie. Mas para essa gente do poder, o soldado é apenas um número. O que morreu não foi um chefe de família para o governo. O que morreu não foi um cidadão para o governo. O que morreu foi um militar. E para substituí-lo, faz concursos. Um militar é conhecido como número. E isso é lamentável. Isso é lamentável. O comando da Polícia Militar precisa rever a sua posição, com ordem e com disciplina, e conversar com o governo sobre a realidade em que vive a Polícia Militar. Ela está andando de lado. A nossa segurança pública está comprometida. Não está trazendo o resultado esperado. Vivemos num palco de batalha. Se o soldado Cooper é a vítima da bandidagem, imagina a população desassistida e desarmada. Algo precisa ser feito. O Espírito Santo não deveria estar sob essa condição de risco e penúria, mas está. Isso aqui é o Afeganistão, em pleno Estado democrático, no chamado Estado de Paz. O Brasil, o Espírito Santo, o nosso Espírito Santo, querido Espírito Santo, vive contornos e números de estado de guerra. E isso não pode existir. Não adianta ficar maquiando a realidade com propagandas enganosas, porque as pessoas sentem na rua. Sentem na rua. Espero que a morte do soldado Cooper não seja em vão, como tantas outras foram. Mas que ela sirva de reflexão e seja pedagógica, para que o comando da Polícia Militar e o governo do Estado possa refletir e ver que algo está errado e que uma melhora precisa ser implantada. Não é justo. Não é justo. Um soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que é um estado rico, levar para casa no final do mês o pior salário do Brasil entre as PMs. Não pode, não é justo. Se eu fosse governador, eu teria vergonha de pagar o pior salário para a Polícia Militar. Isso é injusto, é indigno. É indigno. E é por essa razão que eu digo e falo. O governo Casagrande tem que mostrar resultados, se é que ainda está tempo. Se é que ainda está tempo. Há 20 anos, o mesmo grupo no poder, há 20 anos, esfarelando a segurança pública do Espírito Santo. É lamentável. Minha amiga e meu amigo, desculpa a consternação, mas como um cidadão capixaba que paga impostos com base no artigo 5º da Constituição, que diz é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, eu não posso me calar. Eu preciso fazer essa manifestação. Os covardes não entram para a história.